Olá, tudo bem, pessoal? Hoje eu trouxe para vocês os exercícios, conforme eu já havia comentado no grupo do WhatsApp, os exercícios que estão aqui, ó, no Aprova Enem. Pessoal, eu estive dando uma olhada nesse manual aqui do Aprova Enem e é muito interessante porque, além de trazer excelentes questões que já foram cobradas no Enem, ele também vai trazer algo bem importante que é para nós entendermos em relação ao Enem. Como, por exemplo, aqui na página 8, eu gostaria muito que vocês estivessem com o manual em mãos para a gente acompanhar juntos, tá bem? Aqui na página 8, por exemplo, vocês vão encontrar a matriz de referência da área de linguagens e suas tecnologias. Então, assim, a gente tem uma matriz de referência e a gente vai entender um pouco das competências e das habilidades que são cobradas nessa prova do Enem. Muitas vezes é importante conhecer, se apropriar do conhecimento desses conceitos, dessas competências, bem como de suas habilidades, porque entendendo dessa forma, as questões, elas têm mais sentido pra gente, quando a gente vai fazer a resolução dessas questões, quando a gente parte desse pressuposto de que elas têm um nível de competência a ser adequado dentro dessas características das linguagens, aí, da área de linguagens e suas tecnologias, fica mais claro. Não se assustem, eu estou falando de uma forma mais técnica, mas no decorrer das atividades aqui que a gente for respondendo, eu estarei explicando melhor, né, na prática, né, nas resoluções. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Eu já ouvi alguns alunos, né, no decorrer da minha jornada de professora e no decorrer desses 8 anos, falando assim, professora, às vezes, alguns alunos comentavam, professora, às vezes eu não consigo entender muito bem assim, o porquê de o Enem ter colocado determinada questão na prova, seja de linguagens ou de ciência da natureza, enfim. Então, assim, entender a competência e a habilidade vai fazer toda a diferença, vai tornar mais fácil a sua percepção e, consequentemente, sua análise na hora de escolher uma questão da prova do Enem. Então, vamos só observar aqui. No livro de vocês têm acesso aos conceitos dessas competências e eu vou querer que você leve em consideração, sobretudo, 2 competências na área de linguagens. Quais são elas? A 4 diz o seguinte: qual o propósito dessa competência? É compreender a arte como um saber cultural, estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então, a arte, ela funciona não só como um instrumento de entretenimento, mas também como uma forma de explanação cultural, tanto estético e tanto gerador de integração de um indivíduo no mundo social. Ele está ali inserido dentro daquele mundo, a própria identidade dele está sendo refletida por meio da arte, seja da música, seja da dança, da literatura ou das artes plásticas. Então, as artes vão ser entendidas de uma forma mais globalizada, mais extensa e não mais, digamos assim, entendida com os estereótipos de arte que a gente tinha anteriormente. As habilidades que a gente vai entender, a habilidade 12, por exemplo, que a gente vai encontrar dentro dessas competências, que são reconhecer diferentes funções da arte. A arte pode funcionar como denúncia social? Sim, com certeza. Muitas vezes a gente tem fotografias na Guerra do Vietnã, por exemplo, a gente vai ter imagens de fotografias que tiveram poder, né? Tem uma imagem muito famosa, que é uma fotografia da guerra, né, do Vietnã, que vai trazer uma criança vietnamita despida, com um semblante de desespero. E de acordo com o contrato de ética, por assim dizer, do jornalismo, colocar a imagem de um nu frontal, sobretudo de uma criança, não era bem aceito pela crítica. Mas aquela foto daquele fotógrafo em especial, ela chocou tanto, o semblante de choro. Aí imagina a criancinha tá lá na sua casa, talvez tomando banho, quando vem os ataques de bombas, enfim, aterrorizando a cidade que ela vivia. Então, essa criança saía correndo, desesperada, no meio da rua, sozinha, despida, com um tom de desespero. E essa imagem, ela foi parar nos principais jornais do mundo. E ela se repercutiu de uma forma tão grande, a denúncia. Porque, assim, quando fala em guerra, é como se a gente acreditasse que só tem os soldados que são preparados para uma guerra que estão ali. Mas não. Tem os que mais sofrem com a guerra são as pessoas das camadas mais baixas da sociedade, que não tem nem para onde correr, que estão ali vivendo em situações desumanas. E essas crianças... E as crianças vão se refletir sobre elas. Então, percebeu como a arte, ela não vai ter simplesmente, não é só aquela fotografia ali idealizada de uma paisagem bela que a gente tem, não. Ela também vai servir como denúncia social. Por exemplo,
Então, entendeu? A habilidade 12, a arte tem inúmeras funções. Eu apenas citei uma com o exemplo dessa fotografia da criança vietnamita. Entender também que ela também faz parte do trabalho da produção dos artistas e seus meios culturais. Então, o artista está ali inserido no meio cultural e ele vai transportar para a arte essa influência. Habilidade 13, analisar as diversas produções artísticas. Então, eu posso pegar muitas vezes uma questão do Enem e colocar um poema por o poema de Castro Alves, o trecho do poema Navio Negreiro, que ia fazer referência ao tráfico de escravos aqui para o Brasil. Ao lado, eu posso colocar na mesma questão uma tela de Tarsila do Amaral, a tela A Negra, né, que traz aquela mulher despida, muito conhecida essa tela, né, com o seio à mostra ali, fazendo referência às amas de leite, com as pernas cruzadas, que muitas vezes pode fazer referência aos abusos sexuais que essas mulheres sofriam. Então, perceberam que as artes, elas dialogam. Gente, faz toda a diferença você entender isso, tá bom? Diversas produções artísticas. Então, como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza, a quebra desses padrões de beleza, esses paradigmas. Muitas vezes a arte serve como isso, para explanar, para mostrar que o mundo não é somente aquela imagem ideada. Habilidade 14, né? Reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações. Então, ela tem um valor, né, de diversidade, ela vai apresentar todas as camadas da sociedade. Ela não deve ser uma arte que separa, mas ela deve ser uma arte que vai agregar, que vai representar como um todo, representar cada categoria ali da sociedade. E as interrelações que elas fazem, a música. Por exemplo, quando eu falo de samba, é óbvio que eu tenho um perfil, um público que é mais adepto àquele estilo de música. Quando eu falo de rock, outro público ali que vai ter, vai ter maior afinidade com aquele estilo musical. Então, entender que cada um não é um superior ao outro, mas cada manifestação artística tem o seu valor. Pronto, gente, eu acho que essa explanação ficou mais clara, tá? Aqui no manual de vocês tem todas essas habilidades aqui descritas dentro da competência 1, 4, 5, vocês podem ter acesso a todas aqui, tá? Gente, é bem importante. Vocês usem, guardem esse manual, leiam e interpretem, porque isso vai ajudar na hora de você estar na prova da UPE, na prova do Enem ou qualquer outro vestibular que você eventualmente venha a realizar. Então, gente, temos aqui também a competência 5, que essas são duas competências assim extremamente importantes no quesito de linguagens, a 4 e a 5, tá? A 5 diz o quê? Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos. Todo texto tem um contexto, tem um pretexto, né? Mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção de recepção. Então, nós entendemos aqui que a gente nós vamos ter que levar em consideração não somente, por exemplo, uma obra ali. Eu tenho uma obra aqui e eu não vou levar em consideração mais nada além dela. Não, eu tenho que entender que ela tem, esses recursos vão ser importantes aplicar também dentro dos seus contextos. É por isso que a gente estuda o contexto histórico. É por isso que dentro do Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que é uma obra do naturalismo, eu vou ter que entender o fator do determinismo, do evolucionismo, do cientificismo. Então, essa obra ela está agregada de outros valores e outras correntes que contribuem com a sua significação e o seu valor, tá bom? Mediante a sua natureza, função, organização, assim, dessa forma que eu dei o exemplo aqui, cabe todas essas características, como um exemplo dentre muitos outros, tá bem? Então, dentre essa competência, nós vamos também lembrar das habilidades. A 15, por exemplo, estabelecer relações sobre o texto literário e o momento de sua produção, situando os aspectos do contexto social, histórico e político. É exatamente o que eu falei, né? Como uma obra ela faz servir também de denúncia social ou não. Lá no romantismo, por exemplo, eu tinha obras que não tinham a denúncia social, por exemplo, no sentido, no romance urbano. Vamos falar de Aurélia Camargo, né? Da questão do dote. Lá na obra Senhora, né? Tratando aqui especificamente de Aurélia Camargo. Então, assim, ali qual era o contexto histórico? Século XIX. O que eu tinha em volta, o que era comumente realizado naquele período? O oferecimento, o pagamento. Eu uso as aspas, tá, gente? Quase uso constantemente. Então, assim, o pagamento do dote. A família da noiva oferecia um dote para a família do noivo. Isso era muito comum, isso era uma prática totalmente aceita.
Mas aí a obra, ela vai falar o quê? Ela vai fazer uma denúncia, ela vai mostrar o princípio quando a Aurélia Camargo era pobre, e depois ela fica rica, e como a sociedade muda o comportamento com ela, mostrando ali os interesses, que quem detinha o poder, quem tinha os recursos, eram aqueles que dominavam o mundo, dominava a elite, dominava ali a corte, tá? Mais especificamente a corte, o Rio de Janeiro. Então ele vai fazer uma crítica também ao dote, ao casamento por interesse. Então ela tem um contexto social, e eu tenho que entender o contexto social para que eu possa interpretar melhor aquela obra. E na tela, na pintura, nas artes plásticas, idem, né? A gente viu a Semana de Arte Moderna, como por exemplo, vocês já tiveram contato lá no 9º ano, em literatura. Então aquela Semana de Arte Moderna ali, cada arte tinha uma representação, era ruptura com o passado e o surgimento de uma nova arte. Então nada vem por acaso, é como a habilidade 16 diz, tudo está relacionado a informações sobre concepções artísticas, procedimentos de construção do texto literário. Então a gente tem que reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então a gente vai entender essa importância de reconhecer a presença desses valores sociais, fazem toda a diferença dentro dessa concepção aí das interpretações das artes, tá bom? Bom, vocês já podem, gente, estar colocando, abrindo o manual de vocês aí do A Prova Enem na página número 12. Página número 12, nós vamos para nossa primeira questão. Vocês podem observar que o manual, ele é muito bom. Inclusive, ele traz até para você qual é a competência que está relacionada com essa questão. Qual é a competência? A competência de número 4, que você pode estar fazendo a leitura, como nós já explanamos aqui. Você pode estar fazendo a leitura para você, de fato, perceber o quanto conhecer o significado da competência, o que a competência quer na questão vai fazer a diferença. Assim como na literatura, assim como na produção de texto, na redação. Temos 5 competências, 1, 2, 3, 4, 5, cada uma vale 200 pontos, chegando ao total de 1000. Então você vai entender que o Enem, ele vai querer sim, ele não é uma prova solta, ele vai trazer prova que exige algumas habilidades e algumas competências. Então a habilidade que foi tratada nessa questão aí foi a habilidade 13, analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceito. Então aqui vamos acompanhar a leitura. Por onde houve colonização portuguesa, a música popular se desenvolveu basicamente com o mesmo instrumento musical. Podemos ver cavaquinho e violão atuarem juntos, em Cabo Verde, em Jacarta, na Indonésia e em Goa. O caráter nostálgico, sentimental, é outro ponto comum da música das colônias portuguesas em todo o mundo. O Carojong, não conheço, gente, para falar esse estilo musical, né? É a música típica de Jacarta. É uma espécie de lundu mais lento, tocando comumente com flauta, cavaquinho e violão. Em Goa não é muito diferente. Aí diz o seguinte: de acordo com o texto de Henrique Gazes, grande parte da música popular desenvolvida nos países colonizados por Portugal, olha aí. O que é que o enunciado aqui está falando? De acordo com o texto, grande parte da música popular desenvolvida em países colonizados por Portugal, o Brasil inclusive, compartilham um instrumental, destacando-se o cavaquinho e o violão. Então já está falando aqui o recorte aí temático, quer saber o quê? O que esses países têm em comum? Foram colonizados por quem? Pelos portugueses. Informação número 1. Tá dizendo o quê? Que tem instrumentos musicais que se destacam, cavaquinho e violão. Mais uma informação. No Brasil, são exemplo da música popular que empregam esses mesmos instrumentos. Quais são, gente? Eu até gostaria que vocês anotassem nas alternativas, gente. O maracatu, utiliza-se de tambores e chocalhos como instrumentos musicais. Então, não é violão nem cavaquinho. Aí, o carimbó é um ritmo mais conhecido lá do Pará. Vai usar, sobretudo, o tambor. A gente tem esse chula. Chula é um estilo musical bem comum lá no Rio Grande do Sul. Os gaúchos são adeptos dele. Vai usar sanfona e guitarra. E o siriri vai trazer como instrumento musical a viola e o reco-reco. Então, não estamos encontrando aqui. E aí, na letra C, a gente vai encontrar o choro e o samba. Choro e samba são 2 estilos musicais que, sim, usam
tanto o cavaquinho quanto o violão. E a pergunta quer saber o quê? Quais são? Tínhamos que associar dois estilos musicais que tivessem como instrumento presente o instrumento, o cavaquinho e o violão. Você marca a letra C. E aí, gente, eu coloquei aqui no YouTube esse endereço eletrônico para quem tiver a curiosidade de saber, digamos assim, mais sobre o choro, né? Porque a gente não conhece muito desse, pelo menos eu não tenho muito conhecimento acerca desse estilo musical. Fiquei curiosa, coloquei lá no YouTube e tem um vídeo bem interessante, um pequeno documentário que vai falar sobre a história do choro, tá? O samba a gente já tem maior, de certa forma a gente conhece mais, tem mais, digamos assim, destaque midiático, por assim dizer. A mídia traz mais o samba, a gente tem mais conhecimento. Se você já conhece, tudo bem. Se você não conhece, tem curiosidade, pode procurar lá. Então, vamos marcar a letra C como correta. Vamos para a segunda. Habilidade 14, né? A habilidade que vai ser trabalhada aí é o valor da diversidade artística e das interrelações dos elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. No Brasil, a origem do funk e do hip hop remota aos anos de 1970, quando da proliferação dos chamados bailes black. Nas periferias dos grandes centros urbanos, embalados pela black music americana, milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes por onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra. Tanto na música quanto nas roupas, nos penteados, né? No Rio de Janeiro ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país. Então aqui o enunciado está pedindo o quê? A presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de quê, gente? Vamos lá. Letra A diz o quê? A de lazer, né? Gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas. Gente, não somente lazer, mas ele também funcionar gerada pela diversidade na prática artística, mas também funcionava, a princípio também teve essa proliferação aqui, ó, dos chamados bailes black, né? A gente também vai ter hoje, atualmente, o fenômeno até do funk também. Acontecia também nos grandes centros urbanos, né? Não só nas periferias, mas ele está dizendo que acontecia também nas periferias dos grandes centros urbanos e eram embalados ali por esse estilo de black music americano. E aí invadia aí milhares de jovens e iam encontrar nos bailes no final de semana uma alternativa de lazer. Então, assim, também, né, foi uma alternativa de lazer, mas não somente isso. Não era somente essa, digamos assim, essa perspectiva, tá? Entretenimento inventado pela indústria fonográfica nacional. Gente, a indústria aqui no final tá falando, ó. A indústria fonográfica, né? A indústria fonográfica descobriu o fião e lançou discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes. Na verdade, gente, era assim, primeiramente, esses grupos musicais, eles surgiam, realizavam seus bailes, né, os bailes black, lá nas periferias dos grandes centros, e assim, o sucesso começava a crescer, e essas festas tomando cada vez maior proporção. Aí foi que a indústria musical percebeu que poderia o quê? Comercializar esses discos, e aí que a indústria fonográfica investiu e lançou esses discos, né? Aí com essas equipes, né? Que ele até colocou equipe entre aspas também. Então não foi inventada por eles de jeito nenhum, eles apenas lançaram aí comercialmente falando. Subversão, gente. Subversão de sua proposta original nos primeiros bailes? Não, gente, não teve uma subversão, que subversão seria o quê? A oposição. Na verdade, eles não foram se opondo, eles foram se agregando, tá? E na letra C, ela diz o quê? Na letra D, na verdade, afirmação de identidade dos jovens que a praticam. De fato, gente, então, todos esses jovens aqui é uma forma de afirmação do estilo musical que eles gostam e daquilo que os representam, como, por exemplo, diz bem aqui, ó, deixa eu só procurar na questão.
bem aqui, ó, quando diz, tanto na música como nas roupas e nos penteados. Então aqui vai ser o quê? A afirmação da identidade deles. Porque assim, olha só como o estilo de uma música tem uma relação muito forte. Remete ao quê? Quem ia para essas festas tinha um determinado gosto musical. O que mais que tá falando aqui, ó? Tinha o que também? Um estilo de roupas, eles se vestiam de uma forma específica, e também os penteados, tanto das mulheres quanto dos homens, eles tinham penteados específicos, bem peculiares àquele estilo. Então eles tinham o quê? Essa era a forma de afirmar a identidade dos jovens que praticavam o hip hop, né, nos bailes black, viu? Podem marcar a letra D aí, e essa é a análise dessa questão. Pessoal, nós vamos fazer, no decorrer das nossas aulas, nós vamos até concluir o nosso guia aqui a prova Enem. A gente vai estar resolvendo essas questões. A terceira questão, procurem aí, deixa eu passar aqui no meu livro. Pronto, a terceira questão, gente, vai trazer um poema. Vamos fazer a leitura dele. Diz assim: ninguém sentiu tempo espasmo. Eu vou ler o meu aqui no livro, que fica melhor pra mim, tá? Ninguém sentiu tempo espasmo obscuro. Ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessastes no silêncio escuro a vida presa e trágicos deveres, e chegastes ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu sentimento inquieto, magoado, oculto e alterador secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro foi como um profundo. Gente, esse poema aqui é do poeta brasileiro Cruz e Souza. E aí, saber de quem é, né? Eu sempre falo pra vocês, olhem sempre aqui de quem é a obra do Cruz e Souza, né? E aí a gente vai lembrar aqui o que o enunciado tá pedindo. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Sensibilidade, conflito com a realidade vivenciada, porque a realidade, a vida pessoal aqui, ela se confunde com o eu lírico. Muitas vezes o eu lírico canta em seus poemas, o eu lírico se transporta em seus poemas a dor enfrentada pelo próprio poeta. Nesse soneto, essa percepção traduz-se em quê? Na letra A diz aqui: sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Sim, gente, de fato, o Cruz e Souza, gente, muitos de seus poemas vão falar sobre essa questão aqui da discriminação, do preconceito que ele enfrentava, e também alguns de seus poemas vão falar também da sua vida pessoal, da vida, né, como se fosse um autobiográfico, de certa forma, autobiografia aí. Os seus poemas, eles vão falar muito da dor, do sofrimento, do preconceito. Ele, inclusive, teve 4 filhos. Os 4 filhos dele, gente, morreram precocemente, acometidos de tuberculose. Lembrando que essa tuberculose, ela vai estar presente aí, gente. Lembra do romantismo? Segunda geração, muitos jovens morrendo precocemente, acometidos dessa terrível patologia. Então, os 4 filhos dele vão morrer vítima de tuberculose. A esposa dele ficou louca devido a ter passado por todo esse sofrimento, e ele cuida dela. Então, ele presenciou a perda de 4 filhos, a sua mulher ficando louca, e ele vai morrer, gente, muito jovem. A vida não foi fácil para esse poeta, e muito do que ele vai trazer na sua poesia vai retratar a sua dor. É por isso que eu sempre digo que tem um tom de autobiografia. Marquem a correta aí como letra A: sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação, que era outro tema muito abordado por ele. Quarta questão: quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou de redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo tão afligido, o dia que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou do tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Pessoal, esse poema aqui é de quem? Gregório de Matos. Gregório de Matos. Nós lembramos que Gregório de Matos é um poeta do barroco brasileiro. Qual era a grande crítica que ele fazia? Interessante. O Gregório de Matos, ele era apelidado aí de quê? De Boca do Inferno.
Porque grande parte da sua poesia tinha um tom de sátira, um tom de quê? Um tom de crítica. E essas críticas que ele fazia era sobretudo ao governador lá da Bahia, né? O governador da Bahia, que era o Antônio Luiz da Câmara, que era um péssimo administrador, e ele até tem poemas que ele diz que ele não sabe administrar nem a casa dele, quanto mais a Bahia, né? Então, as críticas eram bem direcionadas ao Antônio Luiz da Câmara, e ele vai usar aqui, interessante, gente, uma estratégia bem peculiar. Ele vai fazer o quê? Uma intertextualidade com a Bíblia Sagrada. Observem que aqui ele vai falar, ó, quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Observem aqui nesses fragmentos. Eu tenho o quê? Ele está fazendo uma intertextualidade, narrando que durante um tempo o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios, pelo faraó do Egito, gente. E aí, quando o faraó estava ali naquela postura de tirano, Deus livrou o povo hebreu da mão de faraó. E aí, muitas vezes, ele está dizendo aqui que muitas vezes o próprio governador da Bahia se colocava numa situação aí comparando a faraó. E o povo baiano comparado ao povo hebreu, que estava sofrendo. Porque o povo hebreu sofria inúmeros castigos, privações, eram açoitados pelo faraó, né? Pelo faraó. E aí ele está comparando aí que o povo, né? O povo ali da Bahia estava vivendo um cativeiro, numa situação de calamidade, como é que o terceira estrofe fala, né? Calamidade. E que ele diz que quem pode ser senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar dessa cidade, quer dizer, que Deus veio expulsar da cidade o governador, que era quem? O Antônio Luiz da Câmara. Que ele faz o quê? Ele diz que era o quê? O faraó do povo brasileiro. Pronto, feita essa análise, essa interpretação, nós vamos entender o que? Com a elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta uma temática expressa por. É uma visão cética? Cético é um ateísmo. Tem visão ateísta aí? Não tem, pelo contrário, ele faz uma intertextualidade com a Bíblia, ele menciona a palavra Deus, ele diz que Deus livrou o povo do Egito das mãos do faraó, e Deus também estava livrando o povo baiano, né, que seria o povo baiano aí, das mãos desse governador, que ele faz a comparação com Deus verdadeiro, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro, que seria o Antônio Luiz da Câmara. Então não é uma visão cética. Crítica velada à forma do governo vigente gente, é exatamente isso. Ele vai fazer uma crítica declarada. E para bom entendedor, meia palavra baixa, né? Eu só esqueci de ler a letra C. Preocupação com a identidade brasileira. Não, gente, aí não tem nada a ver com identidade brasileira, tá? Não tá falando nada sobre isso. É porque aqui, ó, poderia até confundir, né? Quando ele fala o faraó do povo brasileiro, ele tá falando da identidade, ele tá criticando que o povo brasileiro tinha que ser liberto desse faraó, ok? Então, aqui na letra C, ele diz, é uma crítica velada à forma do governo vigente. Gente, ele exatamente, o que ele fazia? Ele era um grande escritor e ele usava sabiamente as palavras. Ele não poderia, de repente, nesse poema especificamente, ele não falou que o faraó era o Antônio Luiz da Câmara, mas fica muito bem claro, né, na sua colocação, sobretudo tendo em vista que ele já tinha essa característica de julgar o faraó do povo brasileiro, ou seja, de julgar o governador da Bahia em inúmeros de seus poemas. Seus poemas satíricos foi exatamente para isso, serviu como uma forma de denunciar as mazelas que o povo sofria. Que ele até menciona ali na estrofe que ele diz que o povo estava fazendo o quê? Um verdadeiro... que o povo estava o quê? Vivendo um cativeiro, em situação de calamidade. Então ele usou uma forma alegórica, né, para fazer essa crítica ao governo vigente, tá bom, gente? Marquem aí, portanto, a letra C. Nós vamos aqui para a nossa quinta questão. É um textinho grande, aqueles textos grandes, gente, que a gente encontra no Enem, que eu nem adoro um textão, mas vamos lá. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim. A quem não soube que... gente, uma dica logo. A primeira coisa que você faz, vai olhar lá na referência de quem é a obra. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Então, eu já vou me situar melhor aqui no campo, porque Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra que está onde? Deu início ao realismo no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas, já se situou. Aí você volta para a leitura.
Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiam ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo arguio-no da avareza e cuido que tinha razão. Mas a avareza é apenas uma exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como orçamentos, a comparação. Melhor é o saldo do que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, onde eles desciam a escorrer sangue. Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões. Ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, deixa eu só tirar aqui o cronômetro aqui da frente, habituara-se, de certo modo, ao trato em pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito das relações sociais. Né? E ele diz assim: a prova que Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara. Dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única, era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de quem ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Mandar pintar uma pessoa, gente, era o alto topo, assim, da hierarquia social. Quando a pessoa tinha sua imagem pintada ali para colocar num órgão, era um grande prestígio. Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, condensa numa expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica Aqui eu quero uma pausa, gente. Uma das grandes marcas, uma das grandes características do Machado de Assis é o que? A ironia machadiana, essa ironia corrosiva. E ele usa dessa ironia, desse tom até bem-humorado, para falar tudo aquilo que ele quer. Lembrando que a obra foi escrita por um defunto, que já não estava mais nem aí para o que a sociedade falava. Já que ele, inclusive, dedica a obra ao primeiro verme que comeu, devorou suas frias carnes do seu cadáver. Então, gente, aqui nós temos o que? Ele vai fazer uma crítica a todos, inclusive essa crítica aqui também velada, essa crítica de certa forma aí, irônica que ele faz ao comportamento, o enriquecimento de seu cunhado Cotrim. Aqui ele vai mencionar o que? Quando ele fala aqui que teve um momento lá, né, da disputa, do inventário. Famílias, quando morrem, famílias muito abastadas, aqui tinha a presença da riqueza, eram muitos bens que eles tinham, e era só 2 irmãos, que era Sabina e ele. Sabina, sua irmã, era casada com Cotrim, e esse estrofe aqui, ela tá falando exatamente quem era o Cotrim, pra gente ficar sabendo. Na visão dele, o que é? Ele mandava escravos pro calabouço, era tido como bárbaro por alguns de seus inimigos, né? E ele enriquecendo assim, traficando escravos. Ele vai fazendo essa crítica que, se você não perceber, mas essa aí é uma qualidade, nem é avareza e avarento, né? Nem pode ser considerado uma falha de caráter, e sim, digamos assim, uma qualidade. Então, olha a crítica que ele faz aí. Pessoal, vamos ler as alternativas. Onde é que a gente vai encontrar o traço da ironia? Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustificado na divisão da herança? Não. Pelo contrário, ele vai dizer lá o quê? Que ele julgou mal. Eu mesmo fui injusto com ele. Botar o mouse em cima, gente. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que seguiram a inventário de meu pai. Deu para entender, que o inventário foi anos para se concluir. A briga foi feia, né? O dinheiro, não, gente, ele tá dizendo o contrário, que foi injusto com ele. Olha a interpretação aí, a influência da interpretação. Atribuir atribuir o efeito de relações sociais à naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Exatamente isso, olha a ironia dele. Ele era, digamos assim, ele se relacionava, não era um homem digamos assim, de muitas boas afeições, né? E aí, essas virtudes, né, digamos assim, o fato dele não ser tão dado aos amigos, por assim dizer, era comparado com a forma como ele agia com os escravos, gente. É exatamente isso, atribuiu o efeito das relações sociais, já que ele era um homem um tanto quanto contido e até cheio de inimigos,
né? E comparou isso com o quê? Com a maneira como ele torturava os escravos até sangrar, como o texto bem afirmou. Podem marcar a letra B como correta no gabarito de vocês. Na próxima aula nós vamos estar continuando ainda mais questões aqui do Aprovenem. Nessa primeira aula eu aproveitei para falar sobre a competência, a habilidade, para ficar mais fácil na hora de interpretar as questões. E na próxima aula a gente continua também, tá, gente? Até a próxima aula!